Ora, eu sendo mais pequeno, Deus conhece o meu coração. Em segundo lugar, também agradeço a proprietária da casa, que cedeu nesta noite, nesse dia especial, o trabalho do Senhor. Que Deus possa te abençoar grandemente, amém, todos os dias da sua vida. Eu também quero dizer para os irmãos que não foi fácil eu chegar até aqui hoje. Não foi difícil. Muitas das vezes eu tentei parar, tentei dizer não para o Alex que não dava certo. Mas, porém, eu fiz uma pergunta a Deus. E Deus me respondeu hoje, meus irmãos. E eu estou com uma convicção tão grande na minha vida. Vai fazer agora 3 anos que eu prego o Evangelho. E eu nunca tinha uma firmeza tão grande como eu quero pregar hoje. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Através da palavra que Ana Karina leu, Deus me disse uma resposta que eu estava pedindo há faz dia. E eu estou grato a Ele nesta noite. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Cheguei, manas. Aleluia. O Espírito Santo está em nosso meio. Meus queridos irmãos, também nesta noite, eu vou ler no livro de João, o mesmo capítulo que o Alex leu, capítulo 17, o qual a palavra que o Senhor me deu. João, capítulo 17, versículo 15 ao 18. Aleluia. Não é fácil não, meus irmãos. O pregador chegar aqui para pregar a palavra, muitas vezes você não quer fácil, mas não é preciso estar diante da mão do Senhor, porque o pregador ele tem que ver o que ele vai falar, para ele não ferir as ovelhas, para que os irmãos não possam ficar zangados, e sim cheios da graça de Deus, a palavra de Deus. Então vamos ler a palavra de Deus. Não rogo-vos que eu tire do mundo, mas que eu livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste a este mundo, também eu vos enviarei ao mundo. Aleluia. Meus irmãos, esse versículo aqui 18, vamos ler de novo. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviarei ao mundo. Meus queridos irmãos, Deus me deu uma palavra muito importante. Segunda-feira, quando nós estávamos ali, naquele lar, o Senhor falou ao meu coração a respeito desta palavra. E Ele me mostrou uma revelação que eu estava neste meio de joelho. E os irmãos orando por minha vida. Porque eu sei que para mim estar aqui é uma grande vitória do Senhor. Porque Deus é fiel a cumprir a sua palavra. Amém, irmão? E eu estou grato a Deus. Feliz por estar aqui. E cheguei à noite na minha casa, peguei minha Bíblia e fui deitar com ela. E disse, Senhor, só vou dormir quando você me deu o tema. Quando você falar o meu coração. Então o Senhor me deu o seguinte tema. Aliás, me deu 2 temas. Porque eu sou um pregador, meus irmãos. Eu só prego palavra de Deus. Eu só sei pregar a palavra de Deus. Então Deus me disse o seguinte tema. A minha missão na terra. O segundo tema é o seguinte. O que restou da minha vida é o suficiente para Deus trabalhar. Amém, irmão? Amém. Nós vemos aqui no primeiro tema, diz... A minha missão na terra tem 3 fundamentais aspectos. Primeiro, enviar. Segundo, sal e luz do mundo. Terceiro, pregar o Evangelho. E o 4 nós vamos falar quando estiver pregando. Vamos em diante, meus irmãos. Meus queridos irmãos, a Bíblia diz que um dia Deus projetou um plano para a humanidade. Deus criou um plano para nossos corações. E diz a Bíblia que neste plano ele tinha que incluir uma pessoa. E também diz a Bíblia que ele olhou para essa baixa terra e não encontrou sequer um justo. Então ele foi preciso enviar o seu Filho unigênito para este mundo. Nós vemos que diz a Bíblia, como eu disse, o aspecto fundamental, Jesus foi enviado a este mundo.
É isso que eu quero que você entenda. Que a sua missão neste mundo, você não está aqui por acaso. Você foi enviado a este mundo para fazer a obra do Senhor. Porque diz a palavra do Senhor aqui que nós não somos deste mundo. Então nós fomos enviados como Jesus foi enviado a este mundo. Então diz a Bíblia que Jesus foi projetado no ventre de uma mulher chamada Maria. Então Jesus foi nascer, ele não nasceu num lugar bom, ele não nasceu em um lugar de luxo, ele nasceu em canto, perto dos animais, ali em uma manjedoura. Jesus nasceu ali porque ele era o Filho de Deus e ele é humilde. Ele quer que nós também sejamos humildes como ele é. E ele diz mais na frente, e eu me alegro muito quando ele diz isso, porque ele veio a este mundo, foi para salvar a humanidade, um projeto de Deus que o inimigo tentou acabar quando Adão e Eva pecaram no jardim do Éden. O inimigo pensou que tinha vencido, mas Deus diz também a palavra do Senhor que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Aleluia, então, Senhor, glória a Deus. Ele vai crescendo no conhecimento e na graça. E diz a Bíblia, quando Jesus nasce, os pastores da montanha veem a estrela lá em Belém. E diz a Bíblia que os pastores recebem a visita do anjo e eles se assustam a ver aquele anjo. E o anjo diz: eis que nasceu o Salvador do mundo, o Messias. Jesus de Nazaré nasceu em Belém hoje. E os discípulos saem ao encontro de Jesus. Pastores saem ao encontro de Jesus e deixam o rebanho lá. Então, meus queridos irmãos, prossegue a vida de Jesus, ele vai crescendo. Então chega na época de João Batista. João Batista foi anunciador do Evangelho. João Batista, ele não temia, ele pregava no deserto dizendo: raça de víboras, arrependei-vos. E eu me alegro muito mais, é porque diz a Bíblia que ele pregava, não era para qualquer pessoa não. Ele dizia isso no deserto, era para os líderes da sinagoga, é para líderes que tinham conhecimento. Ele dizia assim mesmo, ele tinha coragem, ele tinha autoridade de Deus, autoridade divina. Ele dizia para se arrepender. Raça de víbora quer dizer que é um tipo de cobrinha que tem no deserto, venenosa, e o pecado é venenoso. Então João Batista prega assim para os líderes. Ele não pregava, não é para qualquer pessoa. Quando ele foi pregar para o rei, ele pregou, ele disse que o rei estava em pecado, porque tinha deitado com outra mulher, tinha entrado em pecado e prostituição. Ele disse, ele não temeu. Por causa disso nós vemos, ele perdeu a sua cabeça, mas ele não deixou de anunciar o Evangelho. Ele não deixou de anunciar a vinda do Messias que há de vir. Jesus já tinha nascido e Jesus foi crescendo. Meus queridos irmãos, nós vemos quando Jesus está grande, ele começa a pregar no templo e nós começamos a ver a maravilha de Deus. As obras de Deus manifesta através daquele vaso pequenininho, através daquele vaso que eu acho que poucos daria nada, mas ele estava anunciando a palavra de Deus. Que esse foi o que ele veio fazer neste mundo. Ele foi enviado para fazer a diferença, porque muitos aqui na terra, a Bíblia diz que ele olhou para a terra, não achou nenhum justo. Foi o jeito de mandar seu filho, e o seu filho era exemplo, era a luz do mundo. Isso que eu quero que você guarde, porque nós também somos sal da terra e a luz do mundo. Sabe por quê? Porque se o irmão veio ali no bar bebendo, logo ele vai dizer: olha ali o irmão. Mas se ele vê outra pessoa qualquer, ele não vai nem prestar atenção. Sabe por quê? Porque nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos o espelho, e o mundo vê em nós Cristo que está no céu e que está vivo para todos sempre. Aleluia. E diz a Bíblia que Jesus iniciou o seu ministério, logo foi pentecostal, logo começou a haver milagre, logo começou a haver salvação, batismo com o Espírito Santo. Então nós vemos ali, ou seja, recebeu o Espírito, porque o batismo foi depois. Então nós vemos ali Jesus começa a iniciar o seu ministério, e nós vemos ali que começa um paralítico a andar, vê cego vê, meus irmãos, porque nós não vamos se lembrar dos milagres que ele fez, ressuscitou morto, porque não lembrar de Lázaro,
Um quarto dia, Jesus ressuscitou ele. Porque não lembrar também da filha de Jairo. Talvez Jairo podia ter desistido no momento, quando a notícia chegou até ele, dizendo que sua filha estava morta. Mas ele obedeceu à voz do Senhor, porque diz a Bíblia que o Senhor diz para ele: Jairo, não temas. Então prossiga. Então Jesus continuou a rotina, indo para a casa de Jairo. E nós vemos ali que Deus fez um milagre. Ele falou uma coisa muito importante, porque ele disse que a menina não estava morta, estava dormindo. Então muitas pessoas começaram a dizer: como tu disse que ela está dormindo? Tu acha que nós não conhecemos a morte? Quando a vimos, Jesus com sabedoria e graça, ele disse: vocês conhecem a morte, mas eu conheço a vida. A menina está dormindo, ela não está morta. Então nós vemos também, quando Jesus também ressuscita outro morto, esse já ia no velório, quando ele ia já na saída da cidade, o filho da viúva de Naim, por enquanto nós vemos ali, meus irmãos, não tinha mais saída. E Jesus também, com sabedoria e graça, ele fala mais uma palavra que conforta os nossos corações. Ele disse: ó mulher, não chorai-vos. Porque você chora? Meus irmãos, é muito duro a gente dizer para uma mãe não chorar quando ela perde um filho. É muito duro a gente dizer isso para ela. Mas Jesus disse isso para aquela mulher. E diz a Bíblia que ele pegou no esquife, e o morto na mesma hora sentou na beira do caixão. Sabe o que é isso, irmão? É o Espírito Santo de Deus. E ele diz também que nós podemos fazer esta obra se nós cremos em seu poder e em sua palavra, que é viva e eficaz. Então nós vimos na frente, meus irmãos, que tem o cego clamando a Deus, buscando a Deus. O cego que não deixa de buscar a Deus, embora a multidão te esticala, muitos disseram: te aquieta, Jesus não vai te ouvir. Mas ele rasgou a multidão. Ele creu que Jesus estava com ele. Ele creu que Jesus podia ouvir o seu clamor. Ele foi ao encontro do mestre. Ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Aleluia. Santo Deus. E ele clamava mais bem alto, dizendo: ó Jesus, filho de Davi. Eu creio naquela hora que muito dizia: te cala, ó cego. Tentava calar ele, mas ele rompia cada vez mais a multidão, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. E nós vemos que Jesus escutou o clamor daquele cego e chegou até ele e fez uma pergunta: cego, o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver. Jesus, com sabedoria e graça, mais uma vez disse: pois veja, a tua fé te salvou. Meus irmãos, dali em diante ele sai alegre, feliz, para anunciar as boas novas. Então Jesus trouxe salvação para aquele homem, e dali em diante Jesus prosseguiu caminhando e trouxe salvação mais para uma vida. Porque nós não se lembrar do publicano, aquele homem pequeno, cobrador de imposto, que não aceitava nenhum na sua casa. Então Jesus chegou perante ele. Jesus chegou perante ele um dia, em meio do caminho, quando ele subiu em uma árvore. Então Jesus chegou até ele e ele convidou Jesus para ir até sua casa. Muitos não entenderam porque Jesus aceitou o convite, porque Jesus foi. É porque Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Jesus, ele jamais vai fazer acepção, porque todo ser humano para ele são todos iguais, mas só tem a diferença, é porque outros são servos, outros são filhos, outro busca ele em espírito e em verdade. E nós vemos mais para frente, meus irmãos, que chega também uma mulher, quando ela já para ela está com 12 anos com fluxo de sangue, mas ela crê em seu milagre, ela também vai romper a multidão. Muitas das vezes nós pensamos
que a nossa vida é fácil, mas não é não. Muitas vezes quando nós chegar até Jesus, nós temos que romper a multidão, nós temos que clamar a Ele com alta voz, porque Ele está conosco, Ele sempre está ouvindo a nossa voz. Então vai aquela mulher, eu creio que ela vai fraca, porque uma mulher perder muito sangue não é fácil, meu irmão. 12 anos, eu creio que ela ia fraca ali, já ia quase nas suas últimas forças, mas ela creu que Jesus podia fazer o milagre, e diz a Bíblia que ela só creu, sabe como foi, irmão? Só ouvindo falar. E assim é nós também cremos nesse Jesus, só ouvindo falar nele, só ouvindo esta palavra. Foi igual ela teve a fé tão grande que ela disse: eu vou até ele e vou ser curada, eu creio que eu vou ser curada. E ela rasgou a multidão, meus irmãos, e tocou nele. Então Jesus mais uma vez pergunta: quem me tocou? E disse Pedro para ele: Senhor, a multidão é muito grande, todos te pegaram, como tu pergunta quem te tocou? Jesus porém diz para ele: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E a mulher disse: Senhor, foi eu que te toquei, Senhor, eu estava doente, mas eu toquei na orla do teu vestido, Senhor, e eu estou sã para a tua glória. E o Senhor diz: vai, filha, mas não peques mais, você está curada. Aleluia. Nós também temos a história de um paralítico na beira daquele tanque, e nós sabemos que a Bíblia diz que todo ano descia um anjo ali para tocar no movimento das águas. Então aquele paralítico não conseguia andar, aquele paralítico não conseguia descer as escadas para chegar primeiro ao seu milagre. E disse Jesus: ó paralítico, eu vou te ajudar. Então Jesus faz um milagre ali naquela mesma hora. Jesus manda ele se levantar, e ele se levanta, e diz a Bíblia que na mesma hora os seus nervos se fixam e ele se põe de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Jesus tem muita maravilha, meu irmão. Jesus, o Filho de Deus, ele prosseguiu nesta obra, porque era a promessa dele vir a este mundo. O plano de Deus não falha, meus irmãos. Se hoje eu e você nós estamos aqui, foi porque ele fez este ato, porque ele fez estas maravilhas, porque ele pregou este evangelho de amor e de paz. Embora no fim ele foi crucificado, porque era para cumprir as escrituras sagradas. E nós vemos, meus queridos irmãos, que chega um dia que Jesus está cansado, meus irmãos. É por isso que eu gosto de dizer que Jesus nos compreende, meus irmãos. É verdade. Jesus, ele nos entende. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus também já foi um como nós. É verdade. Ele já teve tentação, já foi tentado, Jesus. Jesus já teve fome, meus irmãos. Jesus teve sede. Eu vou lhe dizer na Bíblia. Você se lembra quando ele chegou perante aquele tanque e ele disse: mulher, dai-me de beber. Jesus teve sede. Embora ele não tendo diálogo com aquela mulher, embora naquela época os samaritanos não se comunicavam com os judeus, mas Deus, como eu acabei de dizer, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. É verdade. Jesus pediu água, meus irmãos. Eu vejo uma história muito importante quando chega a hora da sua crucificação. Quando ele chega no Getsemane, quando ele vai orar, diz a Bíblia que ele sente tristeza de morte, meus irmãos. Ele fica angustiado. Ele fica dizendo: Senhor, afaste de mim esse cálice. Jesus fica com a tristeza de morte. É por isso que ele nos entende. É por isso que nós estamos passando por luta. Ele sabe, ele conhece o meu e o teu coração. Porque ele já passou também por isso. Ele já vivenciou isso. Ele já presenciou isso nesta terra. Ele sabe que não é fácil nós permanecermos diante desta palavra. Ele sabe, meus irmãos, que não é fácil. E diz a Bíblia também, para poder complicar mais a história, que o caminho é estreito, meus irmãos. Não é fácil, não. Para nós chegar ao céu não vai ser fácil, não. É preciso a gente se confiar. É preciso a gente ser fiel até a morte. Porque cada um vai receber a sua coroa. E diz a Bíblia, como eu estou acabando de dizer,
aqui, que Jesus sentiu tristeza, meus irmãos. Jesus nos conhece. O caminho é estreito. Mas eu me alegro muito, sabe por quê, irmão? Porque é melhor a gente sofrer com Ele. É melhor a gente passar no deserto com Ele, na prova com Ele, no vale com Ele, na tristeza com Ele. É melhor do que a gente se esquecer dEle. É melhor do que a gente pecar. Porque diz a Bíblia que aqueles que estão cansados, o Senhor naquele dia vai aliviar. Que naquele dia o Senhor vai consolar, meus irmãos. Neste mundo é muita tristeza mesmo. É muita dor. É muito sofrimento. Nós vamos cantar um dia, adorar Ele para sempre. É no céu. Aqui é tristeza, aqui é dor. Mas também tem alegria. Mas também tem gozo, tem paz. Que é Ele, o pão da vida. Que é Ele, a água que mata a nossa sede. Aleluias. Glória a Deus. Então chega Jesus ali perante Pilatos, já perto da sua morte. Então Jesus passa por uma coisa que eu acho que nenhum gostaria de passar, porque Jesus sofreu tanto, foi por nosso amor. E disse o profeta Isaías que ele foi levado ao matadouro como uma ovelha muda. Ele não disse que é uma palavra, ele não reclamou não, mas tudo sabe para quê? Para nosso amor, para nosso bem. O amor dele foi tão verdadeiro, foi tão grande, que ele morreu calado, que ele suportou tudo calado, ele aguentou tudo, meus irmãos. Não é fácil não. Ele foi cuspido, ele foi pisado, foi zombado como rei dos judeus, recebeu uma coroa de espinho, carregou a cruz apanhando, levou 40 açoites, meus irmãos, por amor de mim e de você, para que hoje eu e você estivesse aqui pregando esta palavra, com o direito de levar a ela para quem nós quisermos, porque diz a palavra de Deus que essa palavra ela tem que ser pregada, meus irmãos. É o terceiro item. Nós devemos pregar esta palavra a toda criatura, assim como Jesus pregou, assim como Jesus anunciou. Aleluia. Então Jesus chega no Gólgota, já naquele alto, chegando lá diante da cruz. Penduraram ele, meus irmãos, de lado de 2 malfeitores, diz a Bíblia. E eu me alegro muito porque um se arrependeu, o outro não. O outro é coração duro. O outro não quis aceitar Deus, não quis confessar Jesus. O outro creu que Jesus era Deus. Porque um homem inocente morrer calado, morrer ali, meus irmãos, sem nenhuma explicação, não é à toa não, meus irmãos. Porque Jesus tinha poder para sair dali, mas para cumprir a palavra, ele morreu calado, ele suportou tudo calado, por amor de nós, ele suportou tudo e morreu. Mas eu me alegro ali, meus irmãos, porque quando ele foi crucificado, diz a Bíblia, com 3 dias, ele ressuscitou para nos dar vitória, meus irmãos, e está vivo para todos sempre. Eu creio neste Jesus que ressuscitou, e ele está em nosso meio, meus irmãos. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele ainda faz milagre, ele ainda batiza, ele ainda renova e ainda fala, porque diz a Bíblia que os seus ouvidos não estão entupidos, que a sua boca também não está entupida. Ele fala e também vê e anda, meus irmãos, e ele está aqui. Aleluia. E diz a Bíblia, meus irmãos, quando Marta e Maria foi visitar o seu sepulcro, ela chega lá e não encontra mais ele. Quando ela volta, ela vê ele já ressuscitado, o Cristo glorioso. Meus irmãos, eu fico pensando que ele veio a este mundo só para morrer. Mas quando ressuscitou, ressuscitou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Diz a Bíblia, quando ele sentou à direita do Pai, o Pai o recebeu, meus irmãos. Porque na hora da crucificação diz a Bíblia que o Pai virou as costas. É verdade. Foi tanta dor que Deus virou as costas, meus irmãos, para não ver aquela situação. Porque a humanidade estava afastada de Deus.
era preciso ele fazer dobrar o nosso joelho e falar com ele, mas naquela época não. O pai virou as costas para o filho, meus irmãos. Não é porque Deus desamparou, não. É porque Deus ficou tão pensando naquela situação, o seu filho sendo crucificado, meus irmãos, que ele virou as costas. Mas Jesus, sabendo que tudo era por amor de nós, ele se entregou, meus irmãos. Aleluia. E Marta e Maria chegando ali, Jesus já ressuscitado, meus irmãos. Nós vemos ali que Jesus diz: vai, anuncia que eu ressuscitei. Aí Maria e Marta começam a chorar. Jesus volta de novo e diz: vai, anuncia que eu ressuscitei. Ele vira as costas e elas estão chorando de novo. Jesus disse assim: mulher, não temas. Vai, diz que eu ressuscitei. Você sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? Que quando eu e você estamos chorando, Ele não sai de perto de nós, meus irmãos. Enquanto nós estamos clamando, Ele fica pertinho de nós, meus irmãos. Embora às vezes nós pensamos que Ele não está nos ouvindo, mas diz a Bíblia, meus irmãos, que muitas das vezes Ele fica calado para testar a nossa fé. Porque diz também a Bíblia que Ele prova a gente para nós sermos aprovados. E muitas das vezes nós passamos por deserto e pensamos que Deus nos esqueceu, mas Ele está calado, meus irmãos, ali em silêncio. Mas diz também a Bíblia que quando Ele se pronuncia, nós somos mais que vencedores. Quando Ele chega para nós somos mais que vencedores. Aleluia. É isso que eu quero que você entenda, meus irmãos. Como eu li aqui no versículo 18, que nós fomos enviados também a este mundo. Nós não somos daqui, não. A nossa pátria é celestial. Aleluia. Deus Santo, nós fomos enviados, meus irmãos. E disse Mateus que nós fomos chamados, sabe para quê? É o que eu acabei de dizer, os 3 itens. Nós fomos chamados para ser sal e luz do mundo. Aleluia. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho a toda a criatura, meus irmãos. E Deus, Ele confiou em Jesus. E Deus também está confiando em vós. Ele está confiando na obra que Ele entregou em nossas mãos, no ministério que Ele entregou em nossas mãos. Deus confia, meus irmãos, porque Ele confiou em seu Filho. Ele entregou o ministério para o seu Filho. Ele entregou a obra para Ele e confiou. Deus também confia em nós. Deus está contando com nós levar esta palavra a fazer a sua obra. Deus está contando conosco. Embora Jesus está à sua direita, mas Jesus também, Ele é o seu Filho e está conosco intercedendo. Porque diz a Bíblia que Ele é advogado fiel conosco. Embora o inimigo está lá aos pés dele dizendo: olha, fulano de tal fez isso, aquilo, outro. Aí Jesus está dizendo: ó Pai, perdoa-me, falta de conhecimento, Pai. O inimigo chega lá dizendo: olha, ele fez isso, aquilo, ele falou aqui do seu irmão. O advogado está dizendo: ó Pai, perdoa ele, Pai, ele não sabe o que faz. Perdoa, Pai. Nós temos advogado fiel, mas também diz a Bíblia que este mesmo Deus vai ser também juiz no juízo final. Ele também vai julgar nossas causas conforme o que nós fizemos neste mundo. Aleluia. Então, meus irmãos, que nós possamos ser perseverantes na palavra do Senhor.